Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos elevar nosso pensamento. Buscar entrar em contato com as energias da espiritualidade amiga que se encontra nesse momento. Nos protegendo, nos intuindo, nos cuidando. E vamos agradecer a Deus, nosso amado Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, por mais essa oportunidade que temos hoje de poder estar reunidos entre irmãos, amigos, no objetivo de buscarmos o conhecimento, de buscar estudar essa doutrina que tanto nos consola, para que assim possamos auxiliar melhor a todos aqueles que necessitam e que nos chegarem precisando do nosso auxílio. Aos mentores e guias e a toda a espiritualidade envolvida nos trabalhos desse lar. Nossa gratidão. Aos nossos irmãozinhos da espiritualidade que estão hoje conosco e buscando também, assim como nós, o conhecimento. Que sejam todos bem-vindos e busquem, também assim como nós, colocar em prática o que aqui aprender. Na certeza do amparo maior, damos início à nossa noite de estudos de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Lembrando que chegou mais folhetinhos novos. Quem quiser depois pode ser levados para casa, não precisa ser devolvidos esses. Nós vamos dividir com vocês então uma mensagem que chegou nos nossos dias de estudos. Essa é uma mensagem que chegou então num dos dias de estudos de quinta-feira, estudos da mediunidade. Chegou pela médium Neuci e o espírito Robson. E a mensagem diz: somos todos passageiros, cada um com sua viagem. Na nossa bagagem levamos nossos pertences. O destino cada um de nós escolhe. No caminho encontramos obstáculos e vamos seguindo, conforme a direção que escolhemos. O tempo, cada passageiro faz o seu. Em algum lugar chegaremos. Ando devagar, porque já tive pressa, e ao meu lar retorno. Assim, sigo em frente. Robson. Bom, em seguimento, então, a meia hora de estudos do Evangelho e meia hora de céu e inferno. Nós estamos, então, iniciando no capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Com os assuntos diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causas da miséria humana, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos. Lembrando que a qualquer momento podem ser feitas perguntas, tanto sobre o assunto que a gente está tratando, quanto qualquer outra dúvida que vocês queiram perguntar, mesmo que não se refira a esse assunto abordado. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenham preparado o lugar,
eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali estejais também. São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, os aspectos das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunindo aqueles que amam, goza das doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Então nós já vimos, né, em estudos anteriores, e ao que se refere sobre essa passagem, há muitas moradas na casa do meu pai, ela se refere tanto ao universo, que a gente já viu que não existe nada no universo funcionando a esmo e sem um objetivo, né? Todos os planetas, todos os astros que ocupam a imensidão do universo têm uma finalidade, têm um porquê. E neles todos têm a habitação, mesmo que seja na forma espiritual, não vista pelo plano físico nosso, mas existe uma finalidade de cada construção que exista no universo, né? Seja de planetas, seja de estrelas, seja de várias galáxias, né? Cada uma com seus planetas, suas órbitas, mas todas elas com uma função, né? Função essa que a ciência ainda está longe de descobrir, porque ainda está muito atrasada no que se refere à descoberta do funcionamento do universo, né? Embora já tenha descoberto várias coisas, mas nós sabemos que pela explicação espiritual, cada coisa tem sua função, tem o seu porquê. Então nada existe sem uma utilidade. Tudo funciona numa sincronia perfeita, né? Mas também essas moradas na casa do meu pai podem ser referidas também ao plano espiritual, que no plano espiritual também existem várias moradas, né? De acordo com a vibração de cada espírito que para lá retorna. De acordo com o seu grau de vibração, ele vai estar habitando uma morada que esteja condizente com aquele grau de vibração que ele está no momento. Então lá também há várias moradas, como a gente viu, desde os umbrais até as colônias variadas, né? De acordo com o grau de evolução de cada irmão que para lá retorna. Cláudio, a palavra erraticidade quer dizer o que, a definição dela? Erraticidade é o espírito que já está livre da matéria nossa, né? No caso, desencarnado. Todo o ser que está desencarnado, ele está na erraticidade, né? Não quer dizer que ele está errado, né? Ele está erraticidade, quer dizer livre do corpo, já carnal, né? Eu achei que tinha a ver com eletricidade. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos,
resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que os habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. A vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Então nós já vimos também, né, que há sempre evolução nos planetas, né? Todos eles passam pela era primitiva e vão evoluindo, né? Nosso planeta já foi um planeta primitivo. Ele já teve sua era primitiva, seus habitantes mais primitivos e foi evoluindo. Hoje nós estamos na categoria de um planeta de provas e expiações. Então ele já evoluiu de um planeta primitivo para provas e expiações. Estamos na nova era trabalhando para se tornar um planeta de regeneração, né? Onde ele vai ser mais evoluído ainda, de acordo com a evolução e a melhora moral de seus habitantes. Então, mesmo que a gente ainda veja muita coisa que a gente considera negativa, mas se a gente for analisar e comparar com os primórdios, né, com tempos atrás, aí, desde a era primitiva, a gente vai ver que houve muita evolução já, né? Essa impressão que dá de muita negatividade aí num planeta muito pesado é por a mídia dar foco às coisas negativas, às notícias negativas, né? Se fosse já dado mais foco às coisas positivas que acontecem no nosso planeta, a gente ia ver que já evoluiu bastante comparando-se a eras passadas. Mas tudo isso que hoje acontece é por um motivo. A gente já viu que desde das coisas positivas às negativas sempre existe um propósito por trás disso. Que se a gente aprender a enxergar do nosso ponto de vista espiritual e não do físico, a gente vai começar a entender que tudo é uma engrenagem funcionando perfeitamente. Então nós estamos caminhando para nos tornarmos um planeta de regeneração. Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um ou do outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita, dos diversos mundos, uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue a saber: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos dos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Então, nós já saímos do mundo primitivo para provas e expiações, né? Vai levar mais um certo tempo ainda para a gente conseguir sair desse plano de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Quando houver um progresso ainda maior moralmente de seus habitantes, que a maioria então esteja mais concentradas em fazer o bem, não pensar egoisticamente só em si, mas pensar mais na coletividade, no bem coletivo de todos. Os espíritos encarnados sobre o mundo
a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de uma ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aqueles que são forçados a deixar, quando são obstinados no mal. Então a gente já teve a oportunidade de receber em título de aprendizagem, né, trazido por mentores, espíritos que estavam em um planeta já mais evoluído do que o nosso planeta. E esses planetas eram planetas transitórios, já planetas mais evoluídos, onde seus habitantes já tinham uma facilidade enorme de comunicação mediúnica. Eles podiam fazer a saída de seu espírito do seu corpo físico que eles habitavam naquele planeta mais facilmente, entravam em comunicação mais facilmente e tinham uma consciência maior da sua mediunidade, todos eles, mas ainda estavam num planeta, embora mais evoluído que o nosso, em transição para um outro planeta mais evoluído espiritualmente, né? Então eles estavam ainda nessa condição, mas eles tinham uma plena consciência disso, que nesses planetas eles já tinham a maior facilidade de intercâmbio espiritual. Então quanto mais vai se evoluindo a moral de um povo, de um planeta, mais facilidade vai e a mediunidade vai aflorando com mais normalidade, né? Então pode-se dar também que, havendo uma evolução intelectual, que a gente já viu que a evolução intelectual ela não acompanha a evolução moral, né? Um espírito pode ser evoluído intelectualmente, mas ainda estar muito atrasado moralmente. E aqueles espíritos que, mesmo estando evoluídos intelectualmente, se negam a melhorarem moralmente, eles podem ser convidados, quando a Terra já estiver vibrando numa sintonia melhor, pela evolução da maioria de seus habitantes, esses espíritos evoluídos intelectualmente, mas que não querem se melhorar moralmente, eles podem não estar mais sintonizados para encarnarem aqui no nosso planeta e serem conduzidos a um planeta ainda mais primitivo, para que lá eles possam contribuir com a sua intelectualidade, mas mesmo havendo um avanço intelectual, eles vão estar ainda atrasados moralmente. Então, com esse atraso, eles vão colaborar nesse planeta com a sua inteligência, e com o sofrimento que vão passar lá, vão melhorar intelectualmente também. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante,
dando-se conta da destinação da terra e da natureza, daqueles que a habitam. Então, nós estamos de passagem aqui e muitos de nós já habitamos outros planetas, né? Nem todos são oriundos das reencarnações só aqui da Terra. Nós já, a maioria, até pela quantidade de habitantes que aumentou da população, né? A maioria de nós já somos vindos e oriundos de outro planeta, trazidos para cá para colaborar, para se melhorar, mas muitas vezes acontece que nós atingimos um estágio em que naquele planeta nós vamos ter um progresso mais lento e podemos escolher então reencarnar em um outro planeta que vai trazer para nós um progresso mais adiantado, né? Um progresso maior. E pode acontecer esses intercâmbios, então, entre encarnações, de reencarnarmos em planetas, sempre obedecendo o plano reencarnatório, que tem uma seção no plano espiritual, encarregada do planejamento reencarnatório, que pode, então, decidir se já está na nossa evolução ainda já está nós ajudarmos a decidir qual o melhor caminho para progredir, nós escolhermos juntamente com a espiritualidade se é mais conveniente nós reencarnarmos aqui mesmo ou em outro planeta que estejamos na condição de evoluir mais rapidamente, né? Para os espíritos que já estão nessa condição de ajudarem a decidir no plano reencarnatório. Como já vimos várias vezes, a tendência é que nós voltamos para lá e poucos conseguem voltar tendo cumprido tudo aquilo que foi estipulado no seu plano reencarnatório, né? O mais comum é que a gente volte e se depare com a realidade de que a gente podia ter aproveitado melhor a nossa evolução aqui. Mas nós reencarnamos aqui e se concentramos muito nos problemas terrenos e no ponto de vista nosso aqui encarnados e se preocupamos muito com o cotidiano da nossa vida terrena e com isso consigamos evoluir menos do que deveria. Poucos conseguem. A maioria são espíritos já elevados que vêm com a missão. Eles nem precisariam mais estarem reencarnando na Terra, mas eles já vêm com uma missão de ajudar na evolução moral dos seus habitantes, né? Então ele já vem com a missão. Então esses são espíritos que já estão mais preparados moralmente e eles já vêm e quase sempre eles cumprem 100% do seu plano reencarnatório, né? Enquanto que a gente muitas vezes não consegue. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá porque as aflições dominam sobre as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal. E nem aos hospitais, nem às casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra, como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Então, como ainda estamos num planeta de provas e expiações,
a grande maioria de nós vem para corrigir erros do passado, se melhorar, tentar evoluir e ao mesmo tempo expiar erros que foram cometidos em outras encarnações, né? Por isso o sofrimento que a gente tanto vê, a grande maioria. E com exceção desses espíritos que vêm em missão, mas que também por estarem nessa condição de vibração terrena acabam sofrendo também, a grande maioria de nós ainda está numa condição bem mais baixa de vibração e de adiantamento moral, e por isso a gente vem aqui e não consegue ser feliz plenamente. A gente vive momentos de oscilação, horas, momentos felizes, é como uma recarga de bateria, né? Horas, momentos difíceis, onde a gente, com esses momentos difíceis, acaba aprendendo também, e muitas vezes gravando melhor ainda o aprendizado, né? Porque nos momentos felizes, muitas vezes a gente acaba não dando o valor devido, né? E quando a gente passa por dificuldades, por momentos difíceis, a gente acaba gravando melhor esses ensinamentos. Então, aquilo que a gente fala é que mesmo nas situações negativas, há um aproveitamento, porque Deus fez as leis perfeitas, né? Então, mesmo quando há algo negativo acontecendo na Terra, no nosso planeta, mesmo coletivamente, que envolvam várias pessoas ou mesmo comunidades inteiras, há um aprendizado dentro disso. Muitas vezes a gente não consegue definir esse aprendizado no momento, né? Mas com o passar do tempo a gente vai ver por que aconteceu daquela forma. A gente vai olhar para trás e ver que houve um aprendizado nisso, nesses momentos difíceis, e que Deus fez, fazendo então as leis perfeitas e imutáveis, sempre tira um proveito de tudo, mesmo das consequências de atos negativos que cada um de nós, ou mesmo coletivos, podem praticar. Sempre há um melhoramento, uma evolução nisso. Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, se pode fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície, e que são os restos do seu estado primitivo. Dos mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, os habitantes despendem sua vida na conquista de sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Então, os espíritos são comparados, né, a sua inferioridade, principalmente moral, a crianças, né? Elas estão ainda numa fase em que o seu desenvolvimento inteligente ou intelectual, ela é limitado. E isso traz uma consequência também moral para essa limitação, né? E isso é o que se deu com os povos bárbaros e povos primitivos do nosso planeta. Então, a partir do momento que foi passando dessa fase para uma fase melhor,
com as descobertas tecnológicas, o melhoramento do estudo, da intelectualidade, foi então acompanhando, mas nem sempre acontece que o desenvolvimento moral acompanhe o intelectual, né? Por isso que demora mais, então, para o melhoramento moral da coletividade dos povos que habitam o planeta. Então, embora estejamos numa era de tecnologia bastante desenvolvida, o desenvolvimento moral ainda vai demorar mais um pouco para que a grande maioria esteja num desenvolvimento que permita o nosso planeta passar então para o planeta de regeneração. Mas isso vai acontecer. Estamos mais perto agora disso do que da era primitiva da qual já passamos. Então agora terminamos essa parte do Evangelho e vamos iniciar o segundo estudo do livro Céu e Inferno. Vamos iniciar então no assunto da princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que concerne as penas futuras, não está mais fundada sobre uma teoria pré-concebida do que em suas outras partes. Não é um sistema substituindo um outro sistema. Em todas as coisas, se apoia sobre as observações, e é isso que lhe dá autoridade. Ninguém, pois, imaginou que as almas, depois da morte, deveriam se encontrar em tal ou tal situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição, feliz ou infeliz, as suas impressões e a sua transformação com a morte do corpo. Em uma palavra, completar sobre esse ponto o ensinamento do Cristo. Não se trata aqui da relação de um único espírito, que poderia somente ver as coisas sob o seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou estar ainda dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões, e no mais das vezes é apenas o reflexo de uma imaginação exaltada. Mas trata-se de inumeráveis exemplos fornecidos por todas as categorias de espíritos, desde o alto até o mais baixo da escala, com a ajuda de inumeráveis intermediários, disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é o privilégio de ninguém, que cada um também pode ver e observar, e que ninguém está obrigado a crer sobre a fé de outrem. Então, o que nós vamos ver nesse livro sobre penas futuras é os aprendizados que veio dos próprios espíritos, né? O que eles querem dizer aqui que não é só um só espírito falando, dando o seu parecer, o seu ponto de vista, e sim vários espíritos que foram entrevistados para ser feita a compilação desse livro, né? Então, em vários estágios, desde espíritos menos evoluídos, que estavam passando por situações difíceis nos umbrais, em consequência de seus erros, até espíritos mais evoluídos que já estavam num grau de adiantamento bem maior, cada um dando a sua contribuição, o seu ensinamento. Então ele não está restrito a uma única forma de pensamento, né? É como se fossem vários espíritos dando o seu depoimento, né? Que a gente vai ver mais adiante nesse livro, vários depoimentos de situações que os espíritos se encontravam após terem desencarnado aqui do nosso plano. Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo
Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, deduzida da observação tomada sobre os fatos, pode se resumir nos pontos seguintes. Primeiro, a alma ou espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, assim que ao desencarne, cada espírito ele vai conseguir ir para um local aonde seja adequado com a sua vibração. Se ele está vibrando no bem, se ele está equilibrado, se ele está desajustado, se ele está vibrando no mal, ele vai ser atraído automaticamente para um local aonde esteja em concordância com essa vibração atual, né? Dando a cada um aquilo que é merecedor, de acordo com a sua evolução. Segundo, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Então, como nós dependemos desse grau de evolução, ninguém de nós está pronto para desencarnarmos e já irmos para um plano superior, aonde vamos viver eternamente e vamos merecer já estarmos lá nesse mundo, porque nós temos muita coisa ainda a ser melhorada. Então nós vamos imediatamente a um estágio que esteja em condição com a vibração que estamos no momento. Caso não estejamos equilibrados ou vibrando numa sintonia melhor, nós vamos para um local onde essa sintonia ainda é baixa. Então lá nós vamos aprender e ver com mais exatidão aquilo que vivemos aqui podíamos ter melhorado ou não. E isso vai trazer uma consequência na nossa maneira de enxergar e vai trazer então um arrependimento das coisas erradas que fizemos e possibilitando então, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nos arrependermos daquilo que fizemos de errado e tentarmos uma melhoria. Então, com isso, a espiritualidade já mais evoluída que está do outro lado tem condições de fazer o resgate desses espíritos, assim que se arrependem e que com isso ganham uma nova chance de melhoria. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que a dos gozos está em razão da soma das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que tem 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições restar-lhe a quarta parte ou a metade, sofrerá menos, e quando não lhe restar nenhuma delas, não sofrerá mais de qualquer coisa, e será perfeitamente feliz. Tal sobre a terra, aquele que tem várias enfermidades sofre mais do que aquele que somente tem uma, ou que não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades goza mais do que aquela que as tem menos. Então, em tudo isso há uma perfeição, né? Que a cada um é dado segundo suas obras. Então, cada um que já está melhor, é dado a ele aquilo de acordo com o seu grau de adiantamento, né?
respeitando o livre-arbítrio de cada um. Então há nisso uma justiça divina, né? Se no meu livre-arbítrio depende de mim essa escolha de melhoramento, eu posso levar mais tempo ou esse melhoramento ser mais rápido, de acordo com a minha maneira de agir aqui, praticando o bem, tentando melhorar moralmente. Com isso, obedecer à lei de causa e efeito. Então, tudo que eu fizer de bom ou de mal, vai haver, então, uma consequência desse ato, levando, então, a um adiantamento, ou então estacionando e levando mais tempo para a minha melhoria. Então, tudo vai depender do livre-arbítrio de cada um, né? Podendo ser mais rápido para alguns, mais lento para outros, de acordo com a sintonia que ele vai se encontrar no momento. Quarto, em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que ela tem de mal, segundo seus esforços e a sua vontade, disso resulta que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras. Então Deus, ele não nos condena a uma pena eterna, né? Como nós já vimos. Então tudo é de acordo com o nosso livre-arbítrio. Se nós não estamos condenados à pena eterna, estamos tendo sempre oportunidade de melhorarmos. Mesmo que estejamos numa situação negativa no momento por nossos atos, havendo em nós o arrependimento e a tentativa de melhora, há sempre o apoio da espiritualidade maior para que isso possa ocorrer, desde que primeiro haja o arrependimento daquilo que fizemos de errado. Então, a partir desse momento, recebemos uma nova chance e podemos, a partir de então, receber a ajuda espiritual necessária para sairmos daquela condição, né? Mas tudo depende do livre-arbítrio. Tem espíritos que simplesmente querem continuar nessa situação e levam, às vezes, séculos e séculos nessa situação negativa e não querem uma melhora. Quinto, estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está à perfeição, a alma carrega consigo mesma o seu próprio castigo, por toda parte onde se encontra. Para isso, não tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está por toda parte, onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda parte, onde haja almas felizes. Então, tudo dependendo de cada um de nós, nós fizemos o nosso céu ou o nosso inferno, de acordo com nossas atitudes. Tudo que nós fizermos daqui para frente de melhor, nós vamos colher coisas melhores. Se nós estamos ainda colhendo coisas negativas, é porque ainda estamos em débito. Mas a partir do momento que iniciarmos a nossa melhoria no hoje, as consequências daquilo que estamos fazendo hoje vão vir amanhã. Então, vai se melhorando essas condições, né? Então, a partir do momento que resolvermos melhorar, a partir de hoje, fazendo melhor, nós vamos estar trabalhando o nosso futuro para o melhor também. E nunca é um castigo de Deus, porque Deus não castiga. Ele fez as leis perfeitas e imutáveis. Então, tudo é consequência daquilo que ainda estamos fazendo ou que já fizemos, e não é um castigo de Deus, né? Deus não castiga. É simplesmente a lei de causa e efeito e nós colhendo aquilo que plantamos.
Então, a partir do momento que nós entendermos isso, nós começamos a trabalhar para uma melhoria, né? Sabemos que não é fácil, que volta e meia nós caímos, mas o próprio reconhecer disso já é uma evolução, né? O próprio reconhecer que estamos caminhando, que estamos errando, já é uma melhoria. Porque tem muitos irmãos que ainda erram e nem sequer percebem que estão errando ainda, né? Eles acham que as suas atitudes estão certas. E nós, mesmo errando, sabendo que esse momento eu não consegui, mas já sei que é errado. Então aí já há um progresso. Porque na próxima eu vou tentar fazer melhor e vou tentar acertar. Então, quanto mais eu acertar, mais eu vou estar garantindo para o meu futuro coisas melhores, de acordo com aquilo que eu estiver fazendo, de positivo. Sexto, o bem e o mal que se faz são o produto de boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre. Então também não basta só não fazermos o mal. Se nós não fizermos o mal, não vamos estar colhendo o mal, mas não vamos estar evoluindo, porque para evoluir precisa também fazer o bem. Quando deixamos de fazer o bem, podendo fazer o bem, escolhemos ficar, né, sem fazer nada, deixar as coisas acontecerem quando poderiam ser melhores feitas, também não vai trazer uma evolução, né? A não ser que na prática começamos a agir no bem e fazer o melhor que conseguimos para ajudar. Digamos, se podemos ajudar alguém e deixamos de ajudar alguém, nós vamos estar no mínimo estacionando. Não vamos estar fazendo mal, mas também não vamos estar progredindo no bem, né? Vamos estar numa situação de estacionamento, porque não vamos estar progredindo, porque o progresso só se dá através do bem que fazemos. Então aí está a caridade. Por isso que é dito que sem caridade não há salvação, porque precisa da prática. Não basta eu saber que tenho que fazer o bem, eu tenho que praticar isso. Sétimo, o espírito sofre pelo mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Então foi aquilo que nós falamos antes, né? A partir do momento que eu consigo já enxergar o meu erro, quando eu cometo esse erro, eu já estou num progresso, né? Porque eu já estou vendo que estou errando. Mesmo que eu não consiga acertar sempre e me controlar sempre para fazer a coisa certa, mas eu já estou em progresso quando eu reconheço que errei. Só ali já é um progresso. Oitavo, sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação. Um único bom movimento da alma, o mais leve mérito em uma palavra que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso. Então, tem pessoas que dizem sobre a ingratidão, né? Que não querem ajudar alguém porque essa pessoa é ingrata. Mas tudo que nós fazemos de bem, ele vai encontrar lá na frente um retorno, assim como tudo que nós fizermos de mal. Não quer dizer que se nós fizermos o bem para alguém que não, na nossa visão, não mereça, seja uma pessoa ingrata, que não vai ser pelas leis de Deus que são perfeitas, retornado esse bem que fizermos. Pode não ser retornado por essa pessoa, mas amanhã ou depois, lá na frente, quando estivermos precisando, vai surgir uma situação
em que vamos receber o retorno desse bem que fizemos. Pode não ser por essa pessoa que consideramos ingrata, né? Mas vai ser por outra pessoa que muitas vezes nem teve uma ligação com esse ato que fizemos nesse momento, né? Então tudo há um retorno, tanto do bem quanto do mal que fazemos. Se fazermos também o mal a alguém, pode essa pessoa já ter uma evolução suficiente que ela não vai retornar o mal para nós, mas vai vir uma consequência desse ato mal que fizermos. Pode ser através de outra pessoa que não tenha nenhuma ligação com isso. É porque tudo que fizermos de bom e de mal vai ter um retorno. Então, a cada um segundo suas obras. Nono. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída, que deve ser paga. Se não for numa existência, ou será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias, umas com as outras. Aquilo que se paga na existência presente não deverá ser pago por segunda vez. Então, se nós quitamos o débito, então não vamos repeti-lo, esse débito, né? Mas há necessidade de pagar esse débito. Então nós praticamos um erro, prejudicamos alguém. Primeiramente há o arrependimento, mas não basta nos arrependermos. Nós vamos ter que passar por uma situação parecida com a qual nós fizemos o outro passar, para que com isso nós aprendamos, né? Não, então não basta só dizer, eu me arrependi do mal que eu fiz. Eu vou ter que reparar esse mal. Eu vou ter que passar por essa consequência, para que isso fique gravado em mim também. Então não, sempre há tem que haver a reparação do erro. 10. O espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são consequência de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes que se experimentam na vida corporal, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas em uma precedente existência e das imperfeições que lhes são causa. Então, a partir do momento que a gente analise por essa maneira de visualizar as coisas, né, que eles nos orientam a não vermos as coisas do ponto de vista terreno nosso, físico, e sim do ponto de vista espiritual. Daí a gente vai começar a entender muitas coisas, né, e a se revoltar menos, porque tem gente que deixa de acreditar em Deus porque vê muitas barbáries, muitas coisas acontecendo, né, e ficam então se questionando como que Deus permite isso, como que Deus permite aquilo. Mas não é Deus permitindo aquilo, é a consequência do ato de cada um, né? Não importa com o que ou com quem está acontecendo aquilo, né? Existe por trás disso um motivo e um resgate, dentro das leis de causa e efeito. A partir do momento que nós começarmos a olhar por esse lado, nós vamos ver que as leis são perfeitas, porque se nós não conseguirmos olhar nesse sentido, nós não vamos encontrar explicação para as coisas, né? Então, como é que vamos acreditar em Deus se não é por esse meio de justiça perfeita, né? Então, é tudo uma consequência de atos e consequências, né? Então, a cada um segundo suas obras. Então, tudo está perfeito do jeito que está. Mas se nós olharmos só do ponto de vista terreno limitado nosso, né, nós vamos acabar se revoltando e achando que é muita injustiça, enquanto que a gente aprende que não há injustiças, né? Tudo existe um aprendizado por trás disso e existe um porquê, porque é uma consequência de atos praticados em outras existências. 12º.
A expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais foram cometidas. Então, aquilo que nós falamos antes, né? Não é porque houve um erro de minha parte com alguém que eu vou sofrer uma consequência dessa mesma pessoa, né? Essa pessoa pode estar num grau de progresso maior e não me dar esse retorno, né? Mesmo em outra existência que vamos ter uma reencarnação para eu reparar aquele erro que eu cometi com o fulano, né? Mas eu vou reparar esse erro com outra pessoa que está menos evoluída e não com aquela que já estava evoluída o suficiente e que eu cometi o erro contra ela e ela não pagou com o mesmo erro, né? Ela já estava evoluída o suficiente, então ela usou do perdão, né? O perdão é o quê? É você não pagar o mal com o mal. Então ela estava mais evoluída e eu não. Mas eu vou ter que reparar esse erro. E vai surgir no meu caminho uma pessoa menos adiantada que vai fazer o mesmo que eu fiz. Então, a reparação, então, através dessa forma, né? Não quer dizer que seja exatamente na mesma proporção, né? 12º. Não há, sob o aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe a sua punição, e toda boa ação a sua recompensa, segundo o seu valor. Então está aí a lei a cada um segundo suas obras, a lei do retorno. E pode, por exemplo, assim, vamos supor que era para te sofrer um acidente e vamos supor perder a perna ou algo assim. Mas tu veio assim e tu se evoluiu mais, tu se melhorou mais. Pode acontecer de, no caso, quem sabe, quebrar um braço ou acontecer uma coisa em vez de, no caso, perder a perna, que seria... Pode acontecer de um merecimento, né? Então você veio para acontecer uma coisa mais grave, né? Mas o teu melhoramento foi tão grande em que isso é abrandado, né? Como consequência, você está fazendo um bom uso dessa encarnação, o suficiente que já mereceu então uma outra forma de passar por isso. Então é abrandado aquele sofrimento de acordo com o teu melhoramento, né? Ele vai melhorando. Já aconteceu, por exemplo, uma situação que a gente recebeu uma comunicação de uma irmã que já tinha desencarnado e ela desencarnou de Covid. E ela disse que era para desencarnar de câncer e ser muito sofrido. Mas pela virtude de que ela se melhorou, estava praticando o bem e já estava melhor evoluída espiritualmente pelo aprendizado que ela buscou nessa encarnação, então foi lhe dado um abrandamento desse sofrimento e ela desencarnou pelo Covid. E ela viu que passou mal e quando acordou já estava no hospital do outro lado, né? Então sofreu bem menos do que sofreria com uma doença que se arrastaria por mais tempo, né? É um exemplo. Então, hoje a gente fica nessa parte. Continue na 13ª, no nosso próximo encontro. Nós vamos dividir com vocês mais uma mensagem, então, que chegou nos nossos... Na verdade, essa chegou numa segunda-feira, num dos nossos dias como hoje, dias de estudos. É uma psicografia recebida, então, estudos de segunda-feira. E pelo médium Derli, Espírito Frei Antônio, e a mensagem diz: que Deus abençoe a todos os irmãos. São todos bem-vindos a essa nova fase
a essa terra fértil de regeneração. Não pensem, pois, que estão aqui no acaso. Todos têm hoje a oportunidade e a mudança. Aproveitem o hoje para frutificar. Somos todos árvores frutíferas que temos a oportunidade de darmos o fruto ou não. Os que frutificarem continuarão utilizando dessa terra fértil. Os que não frutificarem estarão sendo levados a frutificarem em terras necessitadas de suas frutas. Então, aproveitem o hoje. Hoje é a hora de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Não desperdice, pois, o que Deus lhes apresenta para a sua caminhada. Muito podem fazer. O divulgar do amor de Deus e suas leis é o início a ser feito. Sejam melhores, e melhores estarão no amanhã. Não posso, pois, deixar de citar, para que se guiem nas palavras do irmão Assis, que são tesouros hoje e serão sempre. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Do irmão com carinho, Frei Antônio. Elevemos então agora o nosso pensamento, procurando entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos entre irmãos e irmãs, para mais uma hora de aprendizado, de estudos, que possamos colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, que possamos botar em prática a cada um que nos chegar necessitando de ajuda, necessitando de amparo, que possamos levar a cada um o consolo, o conforto, que possamos nesse instante orar, agradecendo o amparo da espiritualidade amiga, nossos mentores e guias, toda a equipe espiritual que aqui está presente. Que possamos agradecer por estarmos aqui, em nome de Jesus, o nosso irmão maior, agradecer a Deus, o nosso Pai Criador, e pedir nesse instante que as nossas orações sejam aos nossos irmãos mais necessitados, aos nossos irmãos mais sofredores, aqueles que estão em um leito de hospital, tentando lutar pela recuperação de sua saúde, seja no plano físico, no plano espiritual, nos postos de socorros do umbral, que a cada um chegue as emanações de energias positivas, de amor, de paz, juntamente com as luzes da espiritualidade maior. Que chegue a todas as casas de recuperação, a todos os presídios, que chegue a todos os lares de idosos, aos orfanatos, que chegue até a rua onde aqueles irmãos que vivem em desatino, sem um teto, sem um lar, sem uma perspectiva para a sua vida, que vivem aprisionados pelos vícios das drogas, que a cada um deles chegue nesse instante as nossas emanações positivas de amor e de paz, confortando seus corações. Que chegue a todos os lugares onde há guerras, desarmonias. Que essas energias se unam nesse instante e se espalhem por todo o nosso planeta Terra, fazendo
afastar as energias negativas e escuras, circundando o nosso planeta de muita luz, de muito amor, de muita paz. Agradecemos, Senhor, por sermos parte da sua criação, por sermos espíritos aqui encarnados, buscando o nosso melhoramento, a nossa melhoria a cada dia. Que possamos continuar sendo merecedores do teu amparo. Que estejamos hoje e sempre na vossa companhia. Assim seja. Assim seja.